Olá. Ui, 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 ui. Oi, Olá! tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom também. Como vão os efeitos? Nossa, tem uns efeitos péssimos aqui. Hã? Temos o quê? Nossa, Uns efeitos péssimos de live. Eu tava procurando aqui. eu tô Não rola. vendo um que eu... salvar. Será que está tudo bem? Oi? Está tudo bem? Sim, né? Sim, então estamos testando efeitos. Ai, porque é muito tentador, gente. É tentador mesmo. Eu Meu vi uma Deus menina do de céu. UX que ela tava ficando super famosinha, até mó legal. E aí ela criaram, eu acho, uma Nina Talks, Karina Troncos, na verdade, mas e criaram a Nina Talks, o Insta dela, né? Sim. Ela dá várias dicas legais, porque ela é uma estudante de ciência da computação e ela dá super focada em UX, trabalha na Globo, já ganhou uma porrada de prêmio pela Apple, até de uns challenges que ela andou participando. Tá tudo bem aí, Bruce, Atena? Voltou Tá tudo bem? essa animação na casa. Então, e aí ela criaram para ela um efeito com as cores da marca dela, do Nina Talks. Ela dá várias dicas de Nossa! UX. Meu, ficou muito legal, ficou muito legal. Achei aquilo sensacional. Já fiquei pensando, quero também, vamos criar alguma coisa para ESB Agile. Assim que possível, vai ter um filtro do Instagram pra gente também. É, exatamente. Mó Ah, meu barato. Deus. Eu fico mega. Às vezes eu tô nos talks com as pessoas assim, e aí tem hora que eu paro de ficar olhando, porque eu me perco quando a pessoa falando, porque é tanto filtro, aí tem fundo. Aí você entra nos lugares, eu falo, gente, eu preciso me concentrar aqui no que eu tô fazendo. Pera, aí eu desisto e É falo, não, eu vou ficar verdade. sem filtro mesmo, porque eu me perco fácil. Pois é, eu também me perco. Nossa, com os fundos eu acho sensacionais. Assim, eu fico, Exatamente. eu vou trocar por esse, eu vou colocar aquele. Daí, cada hora Quando é eu uma vejo, eu tô coisa. há 15 minutos escolhendo um fundo e a pessoa falou alguma coisa e eu não prestei atenção, então eu dou uma segurada. Bom, Exatamente. hoje vamos falar na nossa live sobre a história do ágil, né? A história das metodologias ágeis, na verdade. E quando a gente começa a olhar, assim, eu já ouvi inúmeras versões e várias pessoas que me falam, cada um conta de um jeito, assim, sobre a coisa da história do ágil, né? E a É. gente acha que o ágil nasceu com o manifesto ágil, mas na verdade ele nasceu antes, ele começou antes, né? Ele começa no final aí da década de 70, mais ou menos, Uhum. quando o desenvolvimento de software começa efetivamente a efervescer, né? E aí a metodologia usada pelo desenvolvimento de software é a mesma usada para fabricar um carro, para Aham. fabricar, para fábrica de bens de consumo pesados, assim, Aham. materiais. Porque é focado na gestão de projetos, né? Por isso que Exatamente. é usada a mesma metodologia para tudo, né? E aí os desenvolvedores de software começaram a entender que não dá para ser a mesma coisa, porque é um produto, um carro, eu sei exatamente o que ele vai ter. Eu Uhum. começo com um projeto e eu sei exatamente como eu tenho que entregar esse carro no final. Eu não tenho muito como ficar elucubrando se vai mudar o projeto. Não, o projeto é aquele, quatro rodas, um motor, aqueles opcionais ali, é mais ou menos isso. E aí eles começaram a criar frameworks, começaram a fazer métodos, metodologias mais isoladas, né? Então tinha o Scrum, o Aham. XP, o Teve o Crystal, Lean o também, o Kanban. Lean. O É. Lean entra quase como uma filosofia, né? Mas pensando em framework, em coisas Era o Lean preditivas, Manufacturing, né? Não é, era o Lean Startup ainda. sim.
o Lean Manufacturing entra exatamente nisso, assim, como uma filosofia de evitar desperdício, né? Então, E, era também usado para a indústria de carro, que foi a Toyota que criou isso, mas ele era usado no sentido de que não pode haver desperdício de recurso. Então, ao invés de fazer o carro até o final, mesmo que na minha parte de colocar amortecedor eu veja que ali tem um problema, eu não falo nada. Eu falo, tinha um problema lá, mas enfim, eu rodei aí 200 carros com aquele amortecedor com problema. E aham, aí, no final, quando o carro está pronto, alguém vai lá, inspeciona e fala, tem um problema. Temos 200 problemas, na verdade, né? E aí entramos nos famosos recalls das marcas. E aí a Toyota, para tentar competir, né, no mercado americano pós-Segunda Guerra, assim, ela estava iniciando, ninguém conhecia a marca, então ela começa aonde? Vamos tentar evitar o desperdício ao máximo, assim, zerar o desperdício de recurso, de tempo, de tudo. E ela entra exatamente nisso. Se eu do amortecedor sei que tem um problema aqui, eu paro a fábrica inteira e falo, gente, temos um problema aqui na linha de montagem do amortecedor. Então a aham. gente resolve a linha de montagem do Depois amortecedor segue. antes de fazer 200 É, amortecedores com problemas. Mesmo que todo o restante do carro seja perfeito, o amortecedor deu problema. Então a gente para a linha do amortecedor, conserta para depois continuar. E e o aí legal isso da gente, só trazendo um ponto nessa parte, assim, é legal a gente focar nisso, porque quando a gente pode pensar que como linha de produção, falar assim, nossa, mas parou a produção do carro, a gente deveria continuar, porque a gente sabe o que pode ser feito depois. Só que quando a gente pensa em desperdício, a gente pensa em várias partes para desperdício. Tanto com o amortecedor com problema, quanto o trabalho desse cara e de mais 300 na frente que estão nas próximas linhas de produção, estão na linha de produção das próximas fases dessa produção. Então, assim, é muito dinheiro que é jogado no lixo sim. por causa desse retrabalho. É esse tipo de desperdício também que é trabalhado pelo ágil, né? Que o ágil Sim. toma esse cuidado de não desperdiçar mesmo. E de não ignorar falhas, entendeu? Porque É, não é que você, pensando nisso, pensando no Lean, pensando em ágil, você não vai ter falhas no seu processo. Óbvio que vai. Tem coisas que vão sempre tem um. furar, que você planejou e não vão acontecer, ou que você planejou de um jeito e quando você começar a rodar, você fala, meu Deus, vai dar muito errado, entendeu? A diferença é que é exatamente isso. Ao invés de eu fazer o carro inteiro para ver o problema, eu já vejo aqui nesse pedacinho, nesse micro pedacinho aqui que eu comecei a fazer e já vi que não está funcionando, então eu preciso de alguma forma alterar. E aí, assim, pensando na coisa do manifesto, o manifesto surge em 2001, mas os frameworks já vinham sendo criados, mas de formas isoladas pelos desenvolvedores, né? Pelos gerentes de projeto de software, pela própria indústria do software, que via que esse método waterfall cascata, eu faço minha parte, depois a próxima pessoa faz a parte dela, depois o próximo faz a parte dele, e no final a gente junta tudo. Eles já viram que no desenvolvimento de software não tinha como isso continuar. E aí você tem outras coisas, né? Se você pensar do final da década de 70 até os anos 2000, o mundo mudou muito, a tecnologia mudou muito, a demanda mudou muito. Então, assim, uma coisa que, sei lá, em 1985 era incrível, em 1990 já não era mais, porque já tinha uma outra tecnologia, já tinha uma outra coisa. Então, foi isso que os desenvolvedores de software foram fazendo e enxergando que não estava funcionando. Então, eles foram criando os frameworks de forma separada. E aí, em 2001, eles resolvem se reunir nos Estados Unidos, né, uma estação de esqui nos Estados Unidos, para debater, para ver o que tinha em comum cada um desses frameworks, porque era isso, né? O cara do XP tá fazendo uma coisa, aí o Scrum tá fazendo outra, aí o Crystal tá fazendo outra. Não, pera, o que tem em comum, ou o que a gente pode tirar de comum de todas essas coisas? E é aí, quando eles se reúnem, na verdade, eles foram fazer um encontro, eles eram 17 programadores que foram fazer um encontro, eles tentaram fazer vários encontros, nenhum dava certo, por fim esse deu certo. E aí eles vão fazer esse encontro para tentar chegar num denominador comum, assim, tipo, então tá, então o que nós estamos fazendo que está dando certo? O que você está fazendo? O que o outro está fazendo? E aí eles chegam na coisa dos métodos leves.
em Aham. contrapartida aos métodos pesados. E aí eles falam, é bem mais leve, é bem mais fluido, não é uma coisa tão preditiva, que eu calculo Uhum. riscos e me mantenho ali dentro, mesmo que eu entenda que aquilo não está funcionando, ou que eu não consiga ver que aquilo está funcionando, né? E Aham. aí eles se juntam e no meio disso, não foi uma coisa assim, vamos escrever um manifesto, né? Foi uma coisa, vamos ver como Ver o é, que tem assim, em comum entre ver o que todas tem em comum, as exatamente. metodologias já, né? Que focavam de uma forma diferente da de cascata Exatamente. que E a aí, Zero vinha assim, trabalhando. quando você vai ver, já tinha isso, né? Já tinha o DSDM, o Crystal, Feature Driven, Pragmatic Programming, já tinham vários frameworks que já estavam Aham. rodando nas indústrias de software. E aí eles falam, não, pera, eles tentaram chegar num denominador comum, e o denominador comum foi o Manifesto Ágil. Aham. Então foi meio que um efeito colateral, na verdade, quando eles se reúnem para fazer. E aí eles fazem o manifesto ágil porque eles entendem que tem muitas coisas em comum, né? Todos eles, assim. Não o framework em si, porque cada um Uhum. tem os seus próprios rituais, a maneira como cada um prega o trabalho, a forma de trabalhar, divergem um pouquinho, assim, não é exatamente a mesma coisa para todos. Mas É, eles mas a percebem que base é a mesma, né? tem um core ali em comum, né? E É. aí, basicamente, os 17 falam: não, pera, acho que a gente tem uma coisa grande aqui. E aí eles Uhum. redigem o Manifesto Ágil, que é isso, né? Ele é feito de 4 valores e 12 princípios. E Uhum. aí, os valores são esses, né? Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Uhum. Porque a gente sempre tem que lembrar, e a gente sempre fala isso nas nossas facilitações, que é sempre sobre pessoas, né? É sempre sobre pessoas. É. Eu até fiz um desenho, dessa vez eu fiz o desenho certo, porque da outra vez eu fui mostrar para aquela. Eu fiz invertido. Mas eu tava vendo sobre esse negócio e assim, é isso, é o trabalho em equipe. Eu tô sempre Sim, falando de pessoas, tanto para quem eu tô desenvolvendo o projeto, o produto, ou o evento, a parte de RH, porque pode ser para qualquer coisa, sim, né? Não é, foi baseado na tecnologia, foram desenvolvedores que se juntaram para pensar nisso, mas hoje é usado em vários lugares. Hoje o RH, o marketing são os que mais usam, além da área de tecnologia. Então, assim, é sempre olhar para as pessoas mesmo, e inclusive para pensar em equipe. Tem que ter sincronia, que eu acho que é uma coisa importante, que a super. gente fala sempre do ágil, traz um pouco da flexibilidade, da adaptabilidade que a gente E aí, fala. falando de sincronia, a gente pode entrar no segundo valor, que é colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? Então é isso. É, Se eu estou no mesmo fluxo do cliente, se eu estou sincronizado com o que o cliente está precisando ou deseja, ou às vezes o cliente não sabe, entendeu? Se eu, junto com o cliente, sincronizando o nosso ritmo de trabalho, é muito mais fácil de eu conseguir acertar, de eu conseguir fazer funcionar aquele processo e deixar ele mas muito mais feliz, né? você vê como ele é um círculo mesmo, né? Porque Sim, é falar de pessoas. Se eu sim, envolvo a pessoa e transformo esse processo colaborativamente, eu faço com que a pessoa ela esteja, que ela entenda os problemas que me impedem de seguir um determinado momento, e que eu possa atender o que ela entende de valor para ser entregue. Então, sim, é olhar para a pessoa e entender que, além de um produto para ser entregue, existe toda uma cadeia, né? Existe toda uma complexidade por trás disso. Então, sim. assim, é olhar para a pessoa. A gente está tratando com pessoa. E aí, o terceiro princípio, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano, Uhum. que basicamente trata também disso, né? Você precisa entender o que está mudando ali, ou qual é a necessidade que mudou daquele produto, ou enfim, daquela entrega, ao invés de Uhum. falar, não, mas não foi isso que a gente planejou. Sabe aquela viagem que você fala assim, mas a gente vai visitar 8 pontos turísticos. Então, mas 6 estão fechados. Pois é. Vamos Sabe? rever isso daí. Vamos rever, assim, ok, eram legais Não aqueles tem pontos que a problema gente rever. É. planejou, mas estão fechados, a Não, gente e precisa quem rever. nunca, né? Eu lembro quando eu fui para Roma, tipo, tinham vários lugares que eu queria conhecer, e assim, trazendo exemplo de viagem mesmo.
a gente tinha organizado vários lugares para conhecer e esses lugares estavam reformando, simplesmente Sim, reformando. Várias fontes reformando, vários lugares que a gente queria ver reformando. E falou, tá, legal, o que a gente faz agora? Nem que você volte para a prancheta, porque isso não é um problema mesmo quando a gente fala de projeto, sim. quando a gente fala de produto, de desenvolvimento, de criação. Volta para a prancheta e fala, tá, já tô aqui, tô no meio da turbulência, como é que eu resolvo tudo isso? Põe a cabeça no lugar, mas faz um planejamento, porque sem o planejamento, sem essa organização, a gente tem o retrabalho, que é o que a gente estava Sim. falando que o Lean Manufacturing tanto evita como método ágil. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não desperdiçar, de não jogar o dinheiro da empresa fora, a gente pensar sempre como dono também. Não é só o nosso negócio. O nosso negócio é mais fácil a gente pensar assim, mas sim. até das empresas, vamos pensar com a cabeça de dono, vamos falar, gente, o método ágil é importante também para isso, para Sim. eu parar de desperdiçar o dinheiro da empresa. É porque é o tempo, né? Na verdade é isso. Qualquer retrabalho é um custo, porque é isso. A empresa já me pagou para fazer aquilo. Ela tá pagando Exato, de novo pela mesma coisa, entendeu? E às vezes ela paga exato. muitas vezes. Não a empresa, né? Mas enfim, o cliente, quem tiver pedindo e demandando esse retrabalho, e não porque a pessoa, enfim, o sponsor, né? O patrocinador não saiba o que ele quer. Ele às vezes Uhum. sabe o que quer, mas é isso, não pensou nas pessoas que estão fazendo, não sincronizou com o que ele queria, Uhum. não respondeu a uma mudança quando foi necessário, e aí tem também o princípio que eles colocaram, né, o valor que eles colocaram, que é software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. Porque às vezes também é isso, a gente fica preocupada com a apresentação bonita, ou com, não, eu preciso de alguma forma lançar quando tiver assim mais do que perfeito. Não é essa a ideia, entendeu? Uhum. Ou é só a gente pensar, por exemplo, eu não sei, né? Eu adorava ler manual de instrução. Hoje em dia você compra qualquer produto, eles não vêm mais com manual de instrução. Não, eu tenho desespero, porque eu também leio manual de Eu instrução, eu tenho adorava desespero. ler, adorava. E aí, Eu não vou assim, é falar que eu isso. gosto, mas assim, resolvia a minha vida, porque eu sabia como precisava ser usado aquele produto, aquilo que eu estava comprando. Hoje em Agora você dia, fala assim, não, eu comprei o. Ai, que ódio, Jesus, eu não esqueço. Eu comprei o teclado do iPad, com a capinha e tal. Aí sim, veio o teclado. Aí chegou, eu falei, gente, e como eu uso, agora? né? O que eu faço Aí com você vai isso? procurando na internet. Alguém falou Assim, alguma coisa. tem uma questão de custo, sim, no fato do não vir mais manual, né? Porque é isso, como que a gente vai diminuir custo? Ah, mas papel aqui, esse livreto eu não preciso, entendeu? Sabe assim, esse tamanho de fio não preciso, você vai cortando o custo onde dá. Mas entra um pouco nisso também, porque é isso, quem hoje em dia lê manual de instrução? Sabe Então, assim, o público, tem esse ponto de quem lê, que aí por isso a gente elimina o manual de instrução, né? sim, Mas eu penso que tem o ponto também de tipo, da atualização. Porque aí eu já 400 milhões de manuais de instrução, faço uma alteração no meu teclado do iPad, por exemplo, e e eu aí faço depois o o que quê eu com faço tudo com aquilo? aqueles outros 300 milhões que eu não usei, né? E aí Aí vou perceba que jogar é no uma coisa lixo. super simples, mas que isso impacta muito nas empresas. E quantos anos isso aconteceu? Até as empresas se tocarem de que não, eu não preciso fazer o manual, eu preciso que aquilo esteja funcionando e que aquilo de alguma forma atenda ao cliente. Mas eu não Uhum. preciso do manual de instrução. Então é isso, software funcionando vale mais do que uma documentação abrangente a respeito daquilo. Então, vale mais, Calhamaços mas aí eu de. trago mais um ponto, a inteligência, gente. Sim, Vamos lá, a inteligência. Por quê? Porque a gente tem que saber diferenciar também quando que eu estou gerando um problema maior por não fazer o manual de instrução, por exemplo, ou eu posso pensar, usar a inteligência para pensar em formas diferentes de criar esse manual. Ah, eu sim. vou disponibilizar na internet. Ah, eu vou, sei lá, vou deixar ele interno, a hora que você coloca, você pluga o teclado, por exemplo, do iPad, Ele ele vai e aparece. abre um manualzinho lá. Porque facilita, reduz o custo de alguma forma, porque ainda vou precisar de alguém olhando para aquelas atualizações, né? Vai ter sempre Sim. alguém que olhar para isso. Então, assim, é usar a inteligência para saber também como é que eu faço para. Tudo bem que a gente não precisa documentar tanto, mas também não é documentação zero. A gente tem que ter Não, esse assim, cuidado no ágil, né? nada aos extremos, né? Até porque documentação zero é muito complexo, porque é a pessoa, a documentação é a pessoa, né?
E aí Uhum. isso faz com que aquilo você vire refém também. Você, como empresa ou como É, gestor, vire refém de uma pessoa que sabe, entendeu? E todo o exatamente. restante não sabe, não tem ideia de como aquilo. Ou sabe, mas é de uma forma muito. Não é improvisada, mas é muito assim, eu vou contando aqui como eu tenho que fazer. E na verdade a Uhum. documentação tem uma importância. O que não pode acontecer e o que tem que ser mais importante é se preocupar mais com aquilo que você está fazendo, entregar um produto, do que falar, Uhum. não, eu só vou entregar o produto se eu tiver um manual de 400 páginas. Não. É, exato. Entregue o produto e o manual de 400 páginas, ele vai ser feito de alguma forma, entendeu? Em eletrônico, enfim. Ele vai acontecer, ele só não vai acontecer, uma coisa não pode impedir a outra. É muito Certo. sobre, o ágil é muito sobre maleabilidade, assim, é você, de alguma forma, ir se adaptando ali no que você precisa, ou no que é preciso para que aquilo aconteça, né? É, e no que agiliza de fato uma entrega de valor. Se Sim, entregar a documentação não significa que eu não esteja fazendo a documentação de alguma forma, mas se entregar a documentação é uma coisa que vai impactar no meu tempo da entrega final do que tem valor de fato, então o que, que o ágil faz, né? Ele se preocupa em essa documentação, como você disse, é a pessoa, e a gente transforma hoje em user stories, por exemplo, em sim, tasks, em cards, e a pessoa segue aquilo minimamente para ela se organizar e conseguir desenvolver uma entrega de valor. Porque senão não tem essa entrega de valor, esse valor não acontece. Então, é sempre pensar por esse lado, assim, beleza, não precisa ter documentação, mas o que, que eu preciso fazer para que a pessoa que vai ser a minha equipe de execução, o meu dev team, como a gente acaba chamando para a parte de sim. tecnologia, o que, que eles precisam para conseguir construir do jeito que o meu cliente, ou a empresa, ou a área de negócio está solicitando. Então, é nessa linha que a gente tem que ter o cuidado, né? Sim. E aí, além dos 4 valores, né, que são esses indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, que a gente sempre fala, não pegue uma ferramenta de estimação, porque depois é difícil para você abandonar a ferramenta de estimação. Tipo, se preocupe com as pessoas e em como todo trabalho é feito por um humano. Não importa qual seja, entendeu? Mesmo que tudo seja eletrônico, algum humano dá um comando ali para que aquilo aconteça. Então, o humano tem que vir antes, né? Os indivíduos têm que vir antes das ferramentas dos processos. Então, não peguem ferramentas de estimações e nem processos de estimação, porque é doído para a gente largar depois e você vira o defensor daquilo, mesmo que aquilo não esteja funcionando com os indivíduos. Então, indivíduos e interações mais do que ferramentas e processos, não quer dizer que não é para ter ferramenta e processo, tem que ter, mas os indivíduos Exato. contam mais. Software em funcionamento, né? Enfim, produto entregue ou produto funcionando mais do que a documentação abrangente. Então, eu só vou mostrar para o cliente se eu fizer aquela apresentação sensacional no PPT. Maravilhosa. E aí eu fico 3 dias para fazer a apresentação, porque eu acho que o fluxo não está funcionando. E aí eu demorei 3 dias para entregar uma coisa que o cliente vai olhar e vai falar, mas não era bem isso que eu queria. Melhor É, você já entregar e já ver se aquilo era o que ele estava querendo e se aquilo está funcionando, né? tá. E aí, Porque colaboração. se não prestar atenção nesse ponto de focar no que é preciso mostrar, a gente corre o risco de, inclusive, ser atropelado pelo próprio Sim, mercado. Porque sim. tudo bem, a gente está só falando de uma apresentação, mas se eu fizer isso querendo fazer a minha entrega de valor, minha entrega de valor, não, minha entrega de valor vai ser uma coisa mais incrível do mundo. Então, ao invés de eu entregar em um mês uma solução que eu sei que resolve o problema do meu usuário, pura e simplesmente, não, eu vou criar uma coisa cheia de firula para poder entregar. E nisso já veio alguém, já teve a mesma ideia que eu, de repente até um pouquinho melhor e entrega no prazo Sim, menor. E sim, aí me atropelou, porque eu fiquei com esse preciosismo de falar, não, porque eu tenho que entregar a melhor coisa do mundo. E aí a gente acaba não fazendo mesmo, né? A sim. gente acaba sendo atropelado pelo mercado, porque hoje você até falou bastante do VUCA, a gente falou na live passada, essa volatilidade toda no mercado faz com que a gente tenha que ser mesmo mais eficiente e mais rápido. Sim. Que a gente entregue valor mais rápido. E aí, colaborar com o cliente, né? Mais do que ficar negociando o contrato. Então, é isso, tá mais sincronizado com o que o cliente está
demandando ou precisando, ou enfim, às vezes ele nem sabe o que ele exatamente ele precisa, mas se a gente está numa sincronia, você acaba entregando algumas coisas que fica mais fácil de descobrir qual é a dor dele, porque também tem isso. Às vezes o cliente pede uma coisa e ele nem sabe qual é a dor dele. Ele É verdade. simplesmente demanda. E aí, porque inclusive, ele já traz uma solução. E você, se você não para e de alguma forma olha e planeja aquilo, você sai fazendo. É normal, é natural isso. A gente quer atender. E às vezes o É, cliente não sabe nem qual é a dor. e aí tá uma possível falha. A gente achar que ágil é sair correndo para entregar o que a pessoa pediu. Não, Exatamente. gente, tem planejamento, tem todas essas etapas que a Thalita trouxe. E tem que ter esse cuidado mesmo de olhar para a dor do cliente. Porque, como ela disse, o cliente chega pedindo o carro, que é o exemplo que a gente mais traz, né? Sim. Chega pedindo o carro. Mas qual é a dor dele? O que ele precisa de verdade? Ah, ele só precisa se locomover, como é o exemplo que a gente traz tanto, da Consolação até a Estação Brigadeiro. É só isso que ele precisa fazer. E aí ele não entende que o carro, que é o que ele idealiza e que é a melhor solução para a vida dele, pode ser resolvida com um patinete, que hoje a gente vê a Green, a Yellow e sei lá se tem mais alguma outra empresa, entregando isso de forma ágil mesmo. Então, assim, eu preciso mesmo do carro. Claro, a gente vai avaliar, dependendo do meu público, sim, preciso. Preciso, porque tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de equilíbrio. Mas aí, para isso, eu tenho primeiro o segmento, eu olho a dor do meu usuário, porque a dor envolve tudo, não é só, é só locomoção. Não, tem um monte de coisa para eu olhar em cima do meu cliente, do usuário. E aí o quarto valor, retomando, é responder à mudança mais do que seguir um plano. E aí é exatamente isso. Eu vou ficar com aquilo fixado na minha cabeça de não, tem que ser um carro, eu quero um carro. Então, o carro foi o que a gente desenhou inicialmente, entendeu? Mas de repente não é o que vai funcionar neste momento. Então, o que a gente pode, de alguma forma, diante dessa demanda de mudança, o que eu posso fazer? Ou como eu posso, de alguma forma, atender o meu cliente? Ok, a gente vai chegar no carro. O plano é o carro. Mas no meio do caminho tem uma série de mudanças aqui que eu vou ter que ir me adaptando, né? De alguma Exato. maneira. E E aí é aí, só além saber dos. como adaptar e o tempo de Sim, adaptar. Porque é o é que a gente responder falou a mudança mesmo e não falar Exato. não, não, não. Mas era um carro que a gente ia entregar. Não, vai ter que ser. Não. Não, Então, agora era. vai ser o carro. Tem que ser o Porque às vezes carro. até o cliente, o usuário, ele percebe que ele precisa de uma mudança, ele percebe que ele precisa fazer diferente. Fala, Sim. putz, com o Covid, por exemplo, puta, o mercado mudou, o que a gente faz agora? Preciso lançar uma campanha diferente. Eu queria entregar um site, mas agora eu preciso lançar uma campanha diferente. Não, não, não. Você queria o site, agora a gente não pode lançar a campanha, desculpa. Não, mas, gente, é ser flexível mesmo, é se Sim. adaptar. Exatamente. E aí, além dos quatro valores, tem 12 princípios que é um pouco um desdobramento desses quatro valores, né? Que é isso, né? A prioridade é satisfazer cliente, aceitar a mudança, entregar produto funcionando, né? Software funcionando com frequência, né? Na escala de semanas ou até mesmo de meses ao invés de ano. As pessoas devem trabalhar em conjunto, as pessoas relacionadas ao negócio e quem está fazendo aquilo deve, desculpa, trabalhar em conjunto, construir sempre com indivíduos motivados. Então, assim, você percebe que o core é sempre mais ou menos o mesmo: pessoas, colaboração, responder a mudanças e entregar alguma coisa de valor ali. E aí, se você digitar, né, o método mais eficiente de transmitir informações é numa conversa face a face. Eu sempre falo isso, que às vezes a gente envia, troca 18 e-mails. Tudo bem, agora não é mais possível, né? Mas agora ainda é possível se você pega o telefone e liga. Porque quando a gente trabalhava fisicamente nos escritórios, era muito isso. Você escrevia 18 e-mails respondendo uma pessoa, e aí, se você levantasse, desse 10 passos, você ia resolver aquilo em 18 segundos, entendeu? E não em 18 e-mails. E aí, às vezes, você gasta o dia inteiro discutindo uma coisa que, se você tivesse falado com a pessoa, já teria resolvido. Eu tenho um exemplo que é maravilhoso, né? que teve uma época que no lugar que eu trabalhava, tinham 11 pessoas que se chamavam Bruno. 11.
E aí aconteceu exatamente isso. Um dos Brunos ficou discutindo praticamente o dia inteiro e assim, transtornado de raiva, porque a pessoa estava acusando ele, acusando assim, via e-mail, né? Aquela coisa, e-mail não tem tom, era o tom que ele estava lendo, acusando ele de que ele deveria ter entregado um negócio que ele combinou numa reunião e ele não entregou. E ele Aham. discutindo por e-mail. Depois eles descobriram que era outro Bruno. Putz. Ou seja, Que ele chato. gastou aí um dia todo, passou raiva, nervoso, transtornos mentais por uma coisa que Aham. não era dele. Ele não tinha prometido nada porque ele não participou da reunião, a entrega não era dele. Nada disso tinha acontecido. Então, uma conversa cara a cara teria resolvido com uma rapidez muito maior, né? É, E e não aí, importa o lado, né? Não importa quem não, seja. É por isso que também, quando a gente fala muito do ágil, a gente fala do colaborativismo. Porque assim, sim, gente, tá, eu tô errando, eu tô mandando e-mail pra pessoa errada, ok, mas assim, você que tá recebendo o e-mail errado, cara, vem falar comigo, me xinga é na isso. cara, entendeu? Uma conversinha de 15 segundos ali, então, mas eu não te prometi isso. Não, mas não foi você mesmo, você não estava na reunião. Pronto, acabou. Exato, falar, putz, então eu mandei errado. Aí Mandei pro você se Bruno troca, você errado. fala, E tá tudo bem, entendeu? tá bom. E aí, então, o produto funcionando é a medida primária de progresso, né? Então, é isso, é não ficar ali tentando fazer a coisa mais bonita do planeta, porque a coisa mais bonita do planeta, ela precisa ser entregue para eu saber se aquele projeto caminhou ou não, né? Uhum. Processos ágeis sempre promovem um ambiente sustentável, né? Então, assim, não adianta nada aquela coisa, você arrancar o couro da galera Trabalhar durante 20 muito horas por tempo para dia. entregar alguma coisa, se aquilo não vai se sustentar, entendeu? Ninguém se sustenta trabalhando 14 horas todos os dias e nos finais de semana e madrugada dentro. Então, assim, o ágil também é sobre isso, é sobre você promover um ambiente que se sustente, que de alguma forma consiga progredir num ritmo constante, entendeu? Obviamente, eventualmente vão ter picos de trabalho, mas a ideia é que aquilo se mantenha de uma maneira constante. É, e E como aí, líder, a gente tem que tomar esse cuidado sim, também, porque assim, aí quem escuta falar, ah, mas eu sou só um analista e tal, mas a pessoa como analista, ela tem que entender quando ela está no meio do ágil, o que cabe na semana dela e no dia sim, dela para poder fazer essa previsão, e o líder ele tem que ter a competência mesmo, não é bom senso, do líder não é bom senso, do líder é competência de entender qual é o capacity do time, de sim, saber o quanto meu time aguenta e o quanto eu posso exigir daquele time dentro sim. das necessidades de entrega. É exatamente isso. E assim, é muito. Você falou disso, o analista às vezes fala, mas o chefe pediu isso, mas cabe a cada um também assumir o seu papel de liderança. Porque o líder não é cargo, líder é papel. Então, se você Exato. consegue convencer aquele gestor ali de que o que você está falando para ele, eu não vou conseguir entregar, e o restante do time vê isso como exemplo, começa também a a posicionar que não vai, que não é capaz. E aí, se o gestor Uhum. fala, mas não estou nem aí, eu quero mesmo assim, o que vai acabar acontecendo é isso. As pessoas não vão conseguir se manter Sim, num ritmo constante. Não tem mas você como, trouxe um entendeu? ponto muito legal, tipo, se empodere como líder, porque Sim. assim, no fim a gente tem que ter voz ativa para poder trabalhar, e quando a gente fala de trabalhar em equipe, quando a gente fala de Ixi. trabalhar ágil, Eu preciso colaborando, um segundo que eu preciso gatar um cachorro aqui. Só um minuto. ah, tá bom. O episódio de hoje é um animal idoso com Alzheimer que se perde dentro de casa. E aí Judiação. chora, Mas é muito chora, chora, engraçado, a chora, gente fica na chora. imaginação aqui. A gente escuta os Nossa, barulhos e fica, gente, o que será que tá acontecendo? ela fica desesperada, tadinha. Ela foi até a lavanderia e não sabia sair da lavanderia. Aí ela começa a chorar num desespero que parece que ela tá assim morrendo. E aí ela só tá presa na lavanderia. Mas tem que ir correndo, porque se não for correndo, ela morre. Peraí.
que o portão ficou aberto, e se o portão ficar aberto, ela se perde de novo. Entendi. Tadinha. São 17 Não, anos de morro de dedicação dó. à família. Não, morro de dó, gente. Ah, eu Cachorro é também, né? apaixonante. Tá vendo, ó? Adaptabilidade. O home office é isso, tá na era ágil, na era digital. Estamos É ser aqui, adaptável. um minuto que, pera, não tem criança, mas tem um cachorro perdido sozinho Gente, é dentro de casa. criança. Criança, Eu falo, voltando. os meus são meus filhos mesmo. São as É minhas crianças. literalmente filho. É. Voltando, estávamos falando sobre papéis de liderança dentro de cada um, dentro do seu nível, né? Então, é isso, assim, é você saber que você precisa posicionar quem está demandando da sua capacidade, né? Porque isso Exato. também vai construir um ambiente sustentável para o time como um todo. Constrói o seu ambiente sustentável e para o time Sim, inteiro, né? Você sim, consegue trabalhar toda essa parte. É mais global, né? É mais geral. sim. E aí ele fala disso, né? Contínua atenção à excelência, assim, né? Que é a história do fazer bem feito da primeira vez. Sabe o simplesmente fazer de qualquer jeito? Aquilo vai te dar retrabalho, aquilo vai tomar o seu tempo de novo. Vai ser ruim, entendeu? Não tem jeito. Então a ideia é que você não faça bem feito confundir da o ágil primeira. com o rápido, né? Não Exatamente. sai correndo para fazer, não sai. Você vai ter que refazer. E a intenção do ágil é não ter retrabalho. Exatamente. E aí, simplificar as coisas, né? Às vezes a gente fica inventando 1 milhão de coisas para fazer num projeto. Sabe a história da cereja do bolo? Não põe cereja no bolo, entrega só o bolo nesse momento. Depois, assim, vai construindo um bolo mais elaborado. Mas num primeiro Depois momento. você entende qual vai ser essa cereja mesmo, né? Se vai ser a cereja, se vai ser um granulado, porque o meu cliente gosta mais do granulado, não gosta da cereja. Eu boto uma cereja, não era o que ele queria. Exatamente. Assim, espera ter o feedback do cliente, entrega o que ele precisa, para poder melhorar aquilo, vai ser em cima do feedback dele, em cima do que ele quer ver de fato. E a gente vai entendendo isso junto, co-criando mesmo. É simplificar, entendeu? Às vezes a gente fica fazendo as coisas querendo fazer de um jeito muito elaborado e não é essa a ideia. A ideia é fazer o simples, entregar com qualidade e já ter um retorno daquele simples com qualidade que você fez ali, né? E aí, assim, os times são auto-organizáveis, então isso é uma coisa que a gente, especialmente na nossa cultura latina, né? A gente infantiliza muito as pessoas de modo geral, funcionários e tudo mais. Então, o que acontece muitas vezes é que é isso, você acha que você tem que dizer para as pessoas o que elas têm para fazer. Elas têm o papel delas, elas sabem o que elas têm que fazer. E aí é isso, mas eu sou só o analista. Então, mas o seu papel é fundamental aqui dentro. E o time, ele deve ser auto-organizável, assim. Ele mesmo vai dizer o que ele consegue fazer, como ele vai fazer. Isso é muito importante. E é por isso eu queria trazer um ponto de reforço até, quando a gente fala assim, eu sou só o analista. Eu escutei uma vez uma palestrante que eu sou apaixonada por ela, a Vânia Ferrari, ela falando a respeito do nosso posicionamento dentro das empresas mesmo, né? Sim. E aí ela falava assim, mas eu sou só o analista. Ela falou assim, então, meu amor, o analista analisa. Você tem que pensar, você tem obrigação de pensar. Sim. Você tem que entender aquilo que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Porque, de repente, o seu cliente está reclamando de alguma coisa que você pode aquilo, se você se esforça, voltou? Mas então, você pode até não ter alçada para mudar aquilo que o seu cliente está pedindo, mas você pode ter a possibilidade de levar isso para um superior, para o seu líder, e falar, olha, estão reclamando disso. Sim. Faça. Mas a gente tem que tomar o cuidado de saber analisar, de se preocupar com a informação que está recebendo, porque ela é importante. E assim, quando eu vejo uma pessoa que nem é da área de ágil, assim, falando isso, você vê, ela já tem um mindset ágil startado nela, porque assim, gente, é um mindset de bom senso, de coerência. O meu trabalho é fazer bem feito aquilo que eu tenho que fazer. Exatamente. E assim, né, tem uma coisa que está dentro dos princípios do ágil, dos 12, né, princípios, e que
muitos frameworks, muitas ferramentas também pregam isso. O Scrum é uma delas, no XP eu acho que também tem, que é a coisa de intervalos regulares você refletir. Uhum. Que já é uma base de um dos 12 princípios. Assim, porque se você não reflete como melhorar, daquilo perde o sentido também, né? Exato. E a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre Sim. melhorando. É a melhoria contínua que eles trazem. Exatamente. Espera aí que eu vou resgatar de novo. Tá. Vocês estão escutando? Não, né? Você está escutando? Não, dá para ouvir. Dá para ouvir. Cachorrinho? Ai, cachorrinho. Pronto. Tá resgatada. Isso é tudo que acontece Tadinha. com o cachorrinho. Tadinha. Presa. Bom. Mas é o que a gente estava falando da melhoria contínua. A melhoria contínua ela é importante para a gente como profissional, Sim. como um analista que sabe que ele tem que evoluir sempre, como líder que sabe que ele tem que evoluir sempre, porque assim, a gente não pode estagnar. E a mesma coisa funciona para produto ou para um projeto, que a gente sabe que o projeto ele tem um deadline, mas ele vai acabar num determinado momento, mas são melhorias contínuas. A gente precisa, se for um projeto, eu tenho que pensar no ciclo de vida na pós-entrega daquilo que eu estou fazendo. E você pensa como é revolucionário, porque, por exemplo, atualmente, qualquer app de celular, você tem que fazer atualizações constantes dele. Porque ele está sempre em melhoria contínua. Sempre. Exato. Eles lançam e aí eles veem que alguma funcionalidade não está tão boa. Ah, podemos melhorar alguma coisa, baseado em feedbacks, em notas, em atribuições. Exato. Então, assim, o mundo mudou. Né? Exatamente, o tempo todo. O tempo inteiro, e é importante. É muito importante. E aí, assim, falando da coisa da história, é muito bizarro, porque já existe um novo, né? Um Modern Agile, que já são novos valores. Aí você fala, nossa, mas eu acabei de entender sobre esse, mas não, já existe um novo. Porque, na verdade, o Modern Agile, ele vem como um contrapeso, assim, porque com a história do Manifesto Ágil e da disseminação, né, de todos os frameworks, o que aconteceu? O mercado foi lá e falou, é super legal tudo isso. Aí começou a criar um monte de certificação. Assim, saiu um pouco da história do ágil e entrou numa coisa bem mercadológica mesmo. Então, hoje você tem certificações, assim... Eu, às vezes, começo a ler, deve ter no mínimo umas 60, 80 certificações diferentes do ágil, entendeu? Que não são um problema. Até. Exatamente. O pessoal fala, gente, aí tem várias barrinhas, você fala X, Y, Z, e você fala, caraca, não acaba mais. E aí, esse cara, né, que ele chama Joshua Kerievsky, ele entendeu que, na verdade, as certificações começam a ficar questionáveis e burocráticas. Então, todo o discurso do ágil, ele foi se diluindo nisso e, no final das contas, meio que a gente voltou lá atrás, entendeu? Então, é isso. Eu que sou certificado, eu posso dizer para você como você deve trabalhar baseado na minha ferramenta ou na ferramenta que eu me certifiquei. E aí isso foi enrijecendo de novo. Adotar a ferramenta de estimação. Mesmo que eu entenda que aquela manifesto diz. E mesmo que eu entenda que aquela ferramenta não é o melhor para o meu time, mas o cara que é certificado aqui, não, então eu preciso que seja essa ferramenta. Então ele entendeu isso. E aí ele traça uns novos valores, assim, bem entre aspas, porque ele faz um paralelo entre os valores do ágil, né, os 4 valores do ágil e os novos valores dele. Então, o indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, faça da segurança um pré-requisito. E aí, segurança, basicamente, segurança das pessoas, segurança do ambiente. Então, é isso. Eu não posso me sentir acuado se eu achar que o que o gerente está falando não condiz. Foi o que eu falei agora. A gente falou agora do analista. O analista tem que se sentir seguro de dizer para o gerente dele: eu não consigo entregar isso que você está prometendo em uma semana. E ele tem que se sentir seguro de que ele não vai ser punido por isso. Exato. E assim, é um cuidado do líder também, de não punir a pessoa só porque não ser comando e controle. Exatamente. Porque assim, isso eu preciso falar em cima do exemplo que você está trazendo, porque tem um menino que trabalhava comigo, me desliguei da empresa, mas ele continua lá. E assim, esse menino é sensacional, super novo, 20 e pouquinhos anos, 20 e pouquinhos mesmo, não é quase 30 não, 20 e pouquinhos, acabou de se formar.
foi promovido para analista júnior lá dentro e tudo. E, cara, ele nunca teve medo de falar com nenhum de nós, nem com o diretor de tecnologia, e falar que ele podia estar errado. Ele Sim. aceita quando as coisas são impostas para ele, ele tem que seguir daquela forma, mas Sim. ele se impõe. Primeiro ele fala, não é assim, eu não concordo, pode dar esse e esse problema. Aí a pessoa fala, não sei o quê. Tá bom, vou fazer, mas está avisado. Então, assim, eu acho isso muito legal. A gente tem que ter esse empoderamento mesmo, se sentir confiante. Lógico que a gente não vai fazer isso sem ter certeza, né? Literalmente se sentir seguro. Então, ele prega isso. Você construa esse ambiente de segurança como um pré-requisito para o time trabalhar dentro do ágil, entendeu? E o time se sentir seguro, porque indivíduos e interações é bonito na teoria e na prática, como é. O time se sente seguro com essa postura ou com esse posicionamento. E aí, software em funcionamento mais do que documentação é entregar valor continuamente, que é isso. É a coisa que a gente acabou de falar dos aplicativos, entendeu? Dificilmente hoje em dia vai ter um aplicativo que já vai sair com todas as funcionalidades. Não, ó. As funcionalidades vão acontecendo conforme a demanda vai aparecendo, né? Então, isso também, a entrega de valor contínua não é eu já entreguei o projeto e acabou, entendeu? Não, eu entreguei esse projeto. E o que mais eu posso entregar? E você vai entregando aquele projeto incrível sempre, continuamente, em intervalos pequenos. Isso já é um dos princípios. Do antigo, né? Sim, mas aqui ele coloca e ele traz um questionamento de o que é valor. Que isso é uma coisa também que a gente precisa parar para refletir. Porque o que é valor para o time que está trabalhando não necessariamente é valor para o cliente que está demandando. Entendi. E aí isso entra muito na coisa de você sincronizar com o cliente. Porque nem sempre o que a empresa fala, eu vou entregar isso e vai ser incrível, pode ser incrível para mim como empresa. Mas para o cliente que está me pedindo isso, pode ser que ele não veja valor nenhum naquilo. Exato. A indústria de games é muito, assim, ela tem muitos exemplos disso, assim, que às vezes as pessoas lançam games, assim, as empresas lançam jogos que não engajam ninguém, entendeu? Por quê? Porque ela estava focando num valor que para o público não tem valor nenhum. Que de repente tem valor para ela, que decidiu, teve aquela ideia, mas ela não pesquisou, né? Exatamente. Ela foi atrás de entender a dor do usuário dela, a dor do cliente Exatamente. dela. E aí, colaborar com o cliente mais do que a negociação de contrato é tornar as pessoas sensacionais. E aí é isso, assim, é você valorizar cada vez mais quem está com você, o seu cliente, porque é isso, pessoas sensacionais com processos sensacionais, a entrega vai ser sensacional. Isso é verdade. Se você consegue ir somando isso, e aí tornar as pessoas sensacionais é muito... É muito lúdico quando você fala, mas é um pouco isso. É você dar reforços positivos para as pessoas, é você dar feedbacks de coisas que as pessoas precisam melhorar. E aí, eu não sei, né? Todas as empresas que eu trabalhei sempre tem aquelas coisas que o feedback ele é semestral ou anual. E aí ele é um feedback que você tem que preencher e é uma chatice sem fim, você fica com uma preguiça daquilo. Por que não? A gente, todas as vezes que for revisar o que a gente fez, a gente se dá feedbacks positivos e negativos de coisas que deram super certo, de coisas que não deram certo. E é isso, é incentivar que as pessoas sejam incríveis, entendeu? E se sintam incríveis e importantes ali dentro do processo. E aí, por último, né, responder a mudanças mais do que seguir um plano, que é experimentar e aprender rápido. Porque legal. As empresas adoram falar e a gente quer inovar, só que ninguém quer errar. Eu não quero errar, entendeu? Eu quero fazer, mas eu quero fazer bem bonito já de primeira. Então, na verdade, assim, a gente tem que perder o medo, tem que ter esse ambiente seguro para a gente experimentar e aprender bem rápido. Porque se eu tenho um ambiente seguro de que, ok, isso que eu propus não está funcionando, então já vamos trocar. Já vamos fazer diferente. Que você traz tanto, né, Tati? Sim. Funciona e não funciona. Não é certo e errado. Funciona ou não funciona. Não funcionou para essa situação. Poderia ter funcionado para outra. Mas para essa, não funcionou. Vamos fazer diferente. Ou às vezes não funciona para este time, para esta configuração de perfil de pessoas, entendeu? Para outro time, super vai dar certo. E para esse aqui, não funcionou. Exato. Então, o Modern Agile, ele é meio que uma simplificação, assim, uma simplificação
somada, né, dos valores e princípios do ágil, mas muito mais focada em pessoas, muito mais, assim. O Modern Agile, ele basicamente prioriza pessoas, porque é isso, pessoas incríveis, ambiente seguro para você testar e aprender rápido e entregar valor de forma contínua, mas as pessoas estão muito mais no core dele, do jeito que ele acredita que tem que ser, sem essa burocratização, entendeu? E aí, dentro do Modern Agile, não tem framework. Ele não fala sobre framework como no Manifesto Ágil eles falam, né? Como no Manifesto Ágil existe uma coisa de você ter um framework ali para trabalhar, para ter os rituais dentro daquilo. Não que a gente seja contra frameworks, a gente é a favor, assim, eu gosto. Eu sigo vários rituais, inclusive, nas consultorias e tudo mais, mas é que trabalhar as pessoas, para mim, faz muito mais sentido pensando no ágil. Com certeza. E pensando na história do ágil também, né? Porque eles trouxeram essa visão de que, ok, não é eu especialista, você é especialista, e aí a gente só passa o problema para frente. Não, eu sou especialista, você também é. Como que a gente pode contribuir das nossas especialidades para que isso ganhe um corpo, ganhe uma forma que seja legal, entendeu? Exato, verdade. É verdade. Ah, não, legal. Tá, a gente tá quase acabando, mas eu queria até falar o porquê que a gente resolveu também falar um pouco da história da agilidade, né? Por que a gente considera isso importante? Para a gente saber com que a gente está trabalhando, para a gente saber com que a gente está mexendo, por que foi criado, que de repente não funciona para todas as coisas, mas funciona muito bem para outras. E até pensando nisso, eu queria trazer até um pouco do porquê que a gente acabou se juntando e querendo falar tanto sobre ágil, né? Porque do meu lado, pelo menos, o que startou foi todo o sofrimento que eu tive de fazer essa transição de carreira, de sair do waterfall, que estava tão enraizado na minha vida, e entender quais eram os novos papéis e a nova forma de trabalhar, que nos cursos, para mim, eram tipo, falar, meu, isso é igual ao que eu uso antes. Exatamente. Tipo, só tem um nome diferente, né? E não é igual. E não é. E aí, quando você fala assim, aí você acaba pensando, você fala, tá, de repente muda vem um insight, você fala assim, tá, não é tão igual, ok. Mas não vai dar certo. Todo mundo trabalha assim, não vai dar certo. Então, assim, toda essa dificuldade que eu tive, pelo menos, foi o que me trouxe muito para querer mostrar para as pessoas que tem uma saída. Que a gente que é consegue possível, trazer né? para eles. Que a gente consegue trazer para eles só uma forma diferente de enxergar esse novo método de trabalho, né? Porque ele não é... Ele é simples, como a gente fala, mas ele é complexo de implementar, né? Ele é difícil de implementar. E ele é difícil de implementar mesmo. Mas perceba que ele é difícil de implementar porque, na verdade, a implementação é com as pessoas. Exato. Não é pelo framework. O framework é super simples. Você lê um livro de Kanban, de Scrum, você faz uma certificação, é muito simples. É simples, não tem complexidade nenhuma dentro daquilo, entendeu? Ele é um pouco complicado porque tem uma regrinha aqui e um jeitinho de fazer ali. Mas ele é simples. Por que é difícil de implementar? Porque você vai tratar com as pessoas. Então, assim, a mesma dor que você tinha era a mesma dor, a minha dor também. Porque é isso, você pesquisa, lê, faz. E aí, quando você coloca na prática, você fala, cara, mas não tá dando certo, não tá funcionando isso daqui. Não tá funcionando, as pessoas não entenderam. Não, pera, acho que eu não soube explicar direito. Não, vou testar de outro jeito. Então, eu não entendi, né? Você fala, não, acho que eu que não entendi. Será que eu que não entendi? Porque, nossa, no livro o cara dá 232 exemplos e, caramba, funciona assim, parece que foi feito para aquilo. Então, mas... tudo passa pelas pessoas, assim. E aí, quando a gente começa a ver sobre a história do ágil, o ágil nasce, o manifesto ágil, Modern Agile, nascem exatamente disso. São pessoas que estavam, de alguma forma, tentando compilar para que aquilo reverberasse em mais pessoas, porque é sempre pelas pessoas que aquilo passa, entendeu? Qualquer atividade, ela é uma atividade humana. Então é por isso que é difícil. A intenção é isso, né? Desde exatamente que a gente se juntou para falar de ágil, é isso. É tentar trazer para as pessoas que, assim,
calma, parece desesperador, mas dá Mas para não é. resolver. A gente consegue mostrar como é que coloca no dia a dia, como é que você traz para o dia a dia. Você vai sofrer um pouquinho, não parece, assim, a gente tenta trazer de uma forma mais simples e mais prática também, né? Sim. Mas que para acabar com esse desespero das pessoas falam, mas eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Então, assim, a gente passou por isso também. E é por isso que a gente se juntou para falar do ágil. A nossa história em cima do ágil é isso. É exatamente isso. E aí, assim, a história faz muito sentido do ágil quando você ouve falar sobre a história e trata da história, porque é exatamente isso. Você consegue entender de onde vem, qual é o cerne desse pensamento, de como conduzir as pessoas para que elas cheguem naquele lugar que é sobre tratar com pessoas, entendeu? Que é sobre ensinar uma ferramenta, ou utilizar uma ferramenta, ou aplicar uma ferramenta para as pessoas. Exato. Nunca E não que esquecendo vá ser disso. simples. E não Não, que vá ser simples, porque tratar com pessoas nunca é tão simples, né? Tratar com pessoas requer um pouco de gente. cuidado mesmo. A É, gente é, com- tem que trabalhar com vaidade, com ego, a gente não, é trabalha com vários complexo, é fatores, né? complexo porque somos muito diferentes e a gente reage também de uma forma muito diferente, né? A Verdade, maneira verdade. como eu trago uma novidade para alguém, a pessoa pode achar super legal aquilo, e tem gente que vai olhar e falar, eu não quero lidar com isso. E aí, por isso que a gente brinca, não tem uma ferramenta de estimação, porque na ferramenta de estimação, não, mas você não quer lidar com isso, mas tem que ser nessa ferramenta. Não, mas não, não vai funcionar desse jeito para aquela pessoa, entendeu? Não, não adianta. Exato. De repente, naquele momento ali, não vai funcionar. Na sequência, conforme você vai implementando e a pessoa vai entendendo que aquilo não é uma ameaça, ela começa a achar que não, ok, funciona. Mas assim, é muito sobre esse cuidado, assim. Então, hoje, especialmente falando sobre a história, é muito sobre isso, assim. É para a gente entender de onde vem, né? De onde vem essa demanda, de onde vem essa fala, porque é muito isso. É fácil, mas não é simples para implementar. Por quê? Porque não é uma ferramenta, não é apertar um botão, é tratar com pessoas. Exato. Acho Essa é que a essa é a maior complexidade. dificuldade. Exatamente. É isso. É isso, então, gente. A gente volta a se falar, a gente vai fazer mais lives, inclusive a gente Sim. tem comentado sobre fazer mais lives para trazer mais assuntos para vocês, para tentar deixar mais claro ainda como que o ágil funciona e como é que pode ser implementado no dia a dia também. É isso Certo? aí. Me desculpem Então, pelo cachorrinho chorando. Agora ela tá bem, já bebeu água e tá deitada. ainda bem que ela tá bem, porque os meus só estavam latindo mesmo para encher o saco das pessoas, porque eles são assim, eles são É desses. isso. Querem participar também, todo mundo quer participar. Todo mundo quer participar. São os 15 segundos de fama. É isso. Então, tá Beijo, bom, Carol. tá? Beijo todo mundo. Obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau.